programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte-MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe no programa de hoje. Sindiúte-MG e CUT Minas marcam presença no 3º Congresso Ibero-Americano sobre assédio laboral e institucional em Santa Catarina. A luta dos educadores e educadoras dos movimentos sociais, sindicais e populares. Vamos conhecer a experiência de uma escola modelo em Pernambuco. De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em Debate. A direção estadual do Sindiúte recebeu dia 20 de outubro documento do governo do estado a respeito da decisão dos servidores que em assembleia no dia 13 de outubro decidiram aceitar as propostas apresentadas pelo governo desde que os compromissos fossem assumidos por escrito. Essa foi a condição para a suspensão da greve. Agora, as atividades nas superintendências regionais de ensino e no órgão central retornam. A reposição será discutida entre o sindicato e a Secretaria de Educação e não pode haver nenhuma punição pela participação na greve. O governo se comprometeu a publicar, dia 23 de outubro, decreto que institui a Comissão de Trabalho. Os nomes representantes do sindicato, eleitos na Assembleia do dia 13 de outubro, já foram informados ao governo pelo Sindiúte, que deve convocar a categoria para novas reuniões. Choque de realidade. Os trabalhadores e as trabalhadoras da Rede Municipal em Educação de Iberité suspenderam a greve que durou 32 dias por força de uma decisão judicial. Mas, segundo o coordenador da subsede do Sindiúte Iberité, Rafael Calado, a situação vivenciada pela categoria é extremamente grave. Cerca de 500 trabalhadores estão sendo demitidos no município. E isso está causando um caos total na rede. Hoje, os trabalhadores de Iberité resolveram, no dia 19 de outubro, recuar com o movimento de greve mediante a judicialização, já que a prefeitura entrou com pedido de declaração da greve ilegal. Com a suspensão, o retorno às escolas é um verdadeiro caos. São tantos trabalhadores que foram demitidos que a prefeitura não organizou nem os trabalhadores que são necessários para tapar os buracos criados com a demissão, nem a organização do tempo escolar, do horário escolar, do dia escolar. Então as escolas estão totalmente despreparadas, há professores que estão dando aula em 5 escolas, há trabalhadores que não sabem ainda definidos em quais escolas eles irão trabalhar. Então ainda tem escola fechada. Os alunos de necessidades especiais não têm mais acompanhamento de monitores de inclusão. Muitos deles, inclusive, foram recomendados pela prefeitura a permanecer em casa. E os trabalhadores da educação hoje, que com a suspensão da greve, estão convivendo com um caos total, porque não há planejamento, não há consideração e nem respeito da prefeitura pela educação. Tira dúvidas. É devido desconto de imposto de renda quando o servidor está de licença médica? Quem responde é o jurídico do Sindiúte. Não é devido e, por isso, todo servidor público que gozou de licença-saúde nos últimos 5 anos e teve o desconto do imposto de renda poderá ajuizar a ação visando a repetição de indébito, que é a devolução dos valores pagos. Para maiores informações, o servidor poderá fazer contato com o departamento jurídico do Sindiúte. Se você ainda não respondeu à pesquisa Diese Sindiúte, entre no site www.sindiutemg.org.br e responda. Ajude-nos a traçar o perfil da categoria. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, em parceria com a subseção do Diese-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual,
responda à pesquisa através do site sindiutmg.org.br. Atualidade. Dignidade, direitos humanos e solidariedade rumo à transformação social. Essa foi a temática do 3º Congresso Ibero-Americano sobre Assédio Moral no Trabalho, que aconteceu em Santa Catarina neste mês. A repressão e a judicialização das lutas dos trabalhadores mineiros, bem como práticas antissindicais, foram denunciadas pelo Sindiúti e pela CUT Minas, com um painel fotográfico, lutas e resistências ao assédio moral no ambiente de trabalho. Outras Palavras recebe a médica do trabalho, Margarida Barreto, para falar sobre esse assunto. Continuamos a conversa com Margarida Barreto, ela é médica do trabalho, com doutorado em psicologia social, coordenadora da Rede Nacional de Combate ao Assédio Moral e outras manifestações de violência. Margarida, como provar o assédio moral? Como provar que eu estou sendo assediada moralmente? Essa é uma discussão muito grande, principalmente de advogados, juristas, em que dizem que você não pode comprovar aquilo que é subjetivo, aquilo que é da ordem das emoções, dos pensamentos, das angústias, enfim. Não, é possível sim provar. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa que foi assediada, os seus companheiros o coletivo tem medo, tem receios, porque esperam não ser o próximo, tem medo de ser o próximo a ser humilhado, a ser desligado da empresa. Mas se aquela pessoa que está sendo humilhada, se ela diariamente faz em casa, chega em casa, escreve o que está acontecendo, uma espécie de diário de bordo, em que ela conta exatamente o que aconteceu naquele dia, o horário, quem foi, quem estava presente, palavras que foram ditas, ela está constituindo uma prova que hoje é aceita. A segunda coisa, ela pode gravar tanto com seu celular, como filmando, a própria voz também tem sido aceita em várias varas do trabalho. Ela pode também, um colega que tenha sido demitido da empresa, que conhece essa chefia ou conhece a empresa, como se organiza o trabalho na empresa, também ele pode ser testemunho. Mas tem muito mais do que isso. Esta pessoa, se adoeceu em consequência do assédio moral, na medida que ela vai a um médico e que ela pede um atestado médico ou vai a um psicólogo, um relatório, isso também serve como prova. Quando ela faz uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, a vários outros locais, a Comissão de Direitos Humanos, isso também constitui uma prova. Ou seja, é possível sim, quando lidamos com assédio, ele diria quase que é uma esfinge com várias faces, porque o assédio tanto é tratado pela medicina do trabalho, também pela psicologia, que é necessário o acolhimento daquele que sofreu ou que está sofrendo o assédio, mas também é da área do direito, porque é uma violação aos direitos humanos fundamentais que uma pessoa que sofre assédio passa ou passou, né? E também é da área da sociologia, na medida em que compreende as razões pela qual esse indivíduo passou o assédio. Quando eu vou compreender as razões, é necessário eu pensar tanto conjunturalmente como estruturalmente. O que é que aconteceu nesse país, o que é que aconteceu nessa empresa nos últimos anos ou não? Tem um turnover muito grande, se demite trabalhadores, teve algum plano de demissão voluntária ou incentivada, e as reestruturações, como é que se deram, enfim. O que ocorre com esse risco não visível é que ele é mais difícil, digamos assim, para você ir computando, para você ir juntando as provas, mas não é impossível, tanto que hoje, no Brasil, se nós olharmos as estatísticas, vem aumentando o número de denúncias e vem aumentando também as jurisprudências a favor dos trabalhadores. No caso do poder público, a ouvidoria é um caminho? Olha, eu já acreditei nessa ilusão. A ouvidoria não é um caminho, e eu diria por quê. Esses ouvidores, apesar da sua boa intenção, não têm autonomia. A mesma coisa nós poderíamos dizer com recursos humanos, ou mesmo o médico do trabalho da empresa. São pessoas que estão comprometidas diretamente, no caso do médico da empresa, ou do psicólogo da empresa, ou RH da empresa, comprometida com aquela empresa, né? Então, muitas vezes o que eu tenho visto é a atitude da empresa de fuga, faz de conta que não aconteceu o assédio, que ali não existe o assédio, e quando ela reconhece ou quando ela é julgada responsável por aquilo que ocorreu dentro do seu espaço,
normalmente ela recorre, entrando em outro assédio, que eu te diria, um assédio processual, porque ela vai criando obstáculos para que aquele trabalhador não saia vitorioso dentro da sua denúncia, né? Então, esses obstáculos terminam ocasionando um assédio processual. Então, as possibilidades aí de prova é possível, sim, né? Contanto que se dimensione que a gente está lidando com risco não visível. A possibilidade de um colega ou um colega que trabalhou na empresa ser testemunha, sim, é possível, e toda essa prova que ele vai acompanhando e guardando à medida que o tempo vai passando e que ele vai nos diferentes espaços procurar o acolhimento. Aqui em Minas Gerais, Margarida, a gente tem uma experiência muito difícil, que a relação de conflito com a Secretaria de Estado da Educação, ela é muito forte, e as nossas experiências demonstram que é a própria secretaria que fomenta, muitas vezes, práticas de assédio moral. O que fazer quando é o próprio poder público que é um protagonista de uma prática tão ruim para a vida do trabalhador? O poder público que deveria ser o garantidor de direitos, né? Sim. O protetor do trabalhador. Você tem toda a razão nesse sentido. O que vemos por todo o país é ainda práticas de coronéis verdadeiros, donos do poder, né, que por mais que nós tenhamos avançado nesses últimos anos do ponto de vista da democracia, né, mas alguns ainda se apegam de tal forma ao poder que atua como coronel, que não aceita qualquer crítica, ao contrário, que elimina aqueles que resistem, aqueles que criticam, aqueles que apontam falha. Quer dizer, é uma atitude que não melhora próprio andar processual aí, a própria democracia se emperra em relação a essa questão. Infelizmente é comum. Agora, a conduta é a mesma: denunciar, denunciar e denunciar, dar visibilidade. Quando nós falamos denunciar, é dar visibilidade. Nós tivemos vários casos no setor público vitoriosos, tanto no setor bancário como na academia, em diversos setores em que a denúncia, por exemplo, eu estou falando e me lembrando de um caso de uma universidade famosa no Brasil e em São Paulo em particular, em que essa trabalhadora foi assediada sexualmente, depois assediada moralmente e, por fim, no ano 2002, ela denunciou o caso. A reitoria negou que houvesse acontecido, acusava a própria trabalhadora. Na verdade, quem tenha assediado tanto sexualmente como moralmente foi um professor de renome, conhecido internacionalmente. Então, isso, a própria universidade negava o fato. Ocorreram várias reuniões no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público. Essa moça foi avante, sofreu bastante, tentou por 2 vezes suicídio, e 10 anos depois ela foi vitoriosa, né? Quer dizer, isso mostra a resistência que há, inclusive do próprio setor público, porque a justiça está dentro do âmbito público. A própria resistência no sentido de emperrar que uma universidade de renome internacional fosse denunciada por assédio moral foi muito intenso, e essa moça foi de uma resistência muito grande. Hoje, para mim, ela é um exemplo de luta, quer dizer, não só ela se tornou uma combatente do assédio moral, como tem também conquistado coisas incríveis, como agora recentemente na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, também os professores do setor público federal vem denunciando as questões de assédio. Houve recentemente, agora recente, há menos de uma semana, uma audiência pública na própria Assembleia Legislativa do Estado, já houve no Senado, vários, enfim. E esta moça, essa assediada dessa universidade, foi nos representando enquanto rede, e de lá saiu um documento muito interessante, né, sobre que pela primeira vez, podemos dizer, uma universidade reconhece que no seu ambiente tem assédio moral, tem atos de violência. Ora, qualquer que seja a empresa pública, qualquer que seja o setor, qualquer que seja o departamento, na medida que não reconhece, não quer fazer nada. É preciso que se deixe muito claro, quando uma empresa pública ou privada quer combater de frente o assédio moral, a primeira coisa é ela dizer claramente para todos: olha, tolerância zero ao assédio moral, tolerância zero às violências que ocorram aqui dentro do ambiente de trabalho. E, segundo momento, fundamental, que não pode ser imediato, a gente reconhece, mas que é fundamental, é reorganizar o trabalho.
Ora, quando eu digo isso, o que significa? Hoje você tem um trabalhador que não faz tudo. É um trabalhador quase, não só polifunção, mas bombril. É o homem para toda hora, para tudo, faz 1001 coisas. A gente brinca dizendo assim, brinca de uma forma muito séria, mas dizendo que é o exército de um homem só. Então, você imagina o que é isso no cotidiano, 1 semana, 2 semanas, meses e anos. Este homem sobrecarregado de trabalho, chega um momento que realmente as consequências para ele são as mais dramáticas possíveis. Então, é isso que é necessário mudar. A forma de organizar o trabalho, né? Essas reestruturações que demitem pessoas, a gente tem que reconhecer que hoje as empresas multinacionais, fundamentalmente do setor privado, elas se sentem no direito de ferir os trabalhadores, adoecer os trabalhadores, acidentar os trabalhadores e matar os trabalhadores até. Isso por que eu digo isso? Porque mesmo no ambiente de trabalho, você vai encontrar lá diversos riscos a que os trabalhadores estão expostos, que muitas vezes sem nenhuma proteção. Não estou falando de empresa pequena ou média empresa, estou falando de multinacionais, de grandes empresas. Quer dizer, como é que estas empresas oculta os riscos, oculta as doenças, oculta acidentes e oculta até mesmo a morte, terceirizando serviços, dando para terceiro ou para quarteirizadas aquilo que deveria ser a ação fim, digamos assim, né? Elas passam para terceiras. Quer dizer, é algo que é dramático quando a gente pensa o que está acontecendo com os trabalhadores em nosso país. Mesmo quando a gente fala em pleno emprego, a gente tem que se perguntar que tipo de pleno emprego é esse. Se é terceirizados, se é precarização das condições de trabalho, se é precarização do trabalho, precarização do salário, não queremos isso, não queremos terceirização, não queremos está ali cooperando com a morte e com o adoecimento de trabalhadores, como vem ocorrendo, porque são situações que ficam totalmente subnotificadas, ocultas da realidade nacional. E olha que a nossa realidade, em termos de notificações de adoecimentos, parece que você está lidando com números de guerra, ou mais até de uma guerra, de um massacre. Nós tivemos o ano passado em torno de 750 mil doenças e acidentes do trabalho. Mortes, normalmente, anualmente, é em torno de 3 mil, 2.700, 2.800, 3 mil mortes. Quer dizer, a gente não está falando de guerra. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma guerra pela produção, uma guerra de ganâncias, uma guerra pela lucratividade. Então, acho que é isso que nós devemos pensar, o que ocorre dentro daquele intramuros, do lado de lá, e quando o discurso que é emanado, que é dito para a sociedade, é um discurso belo, é um discurso sedutor, é um discurso da empresa, da ética corporativa, da sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo, quando você olha em números que são subnotificados, essa realidade da empresa, o que você encontra é isso, pessoas sendo humilhadas porque não produziu, sendo descartadas porque adoeceu, adoecendo e sendo demitidas porque já não dá a produção que dava antes. Quer dizer, então esse é o quadro que nós temos, o qual nós não podemos aceitar, concordar de forma alguma. E daí a necessidade, cada vez mais, nós darmos visibilidade, combatermos, e até porque eu creio que quem provocou a crise, que se passa, não só Brasil, não estou falando de Brasil, que é até mais amena, não estou falando internacionalmente, quem provocou a crise, que foi o capital financeiro, foi o grande capital, não pode ser o solucionador dessa crise, não pode trazer a solução para os trabalhadores. São os trabalhadores unidos, juntos, refletindo, pensando e agindo fundamentalmente no sentido de uma transformação. Você teve a oportunidade de acompanhar um debate importante sobre assédio moral, o que é, as suas consequências, a responsabilização do poder público. Esperamos ter contribuído para que cada trabalhador e trabalhadora possa reagir e dizer não ao assédio moral no seu local de trabalho. Vamos ouvir agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. No mês do educador, nossa homenagem a quem faz a luta em defesa da educação, a quem aprende e ensina e a quem luta por mais valorização. Ações que dignificam essa profissão. Nós estamos, nesse mês de outubro, comemorando o mês do educador, o mês do professor, essa profissão nossa tão desvalorizada e tão importante.
Então nós estamos aqui nesse momento, né, numa luta pela valorização da nossa carreira, da nossa profissão, pela visibilidade, sabe, dos nossos intentos e também pela valorização dessa profissão que é tão dura e tão linda, tão necessária. A gente sabe que não existe futuro no nosso país sem o professor. Ele precisa realmente ser mais valorizado, ser mais ouvido. Então, o professor é a base do nosso sistema. Se ele não for valorizado, nenhuma profissão será. Eu acho muito importante a gente construir, né, uma educação inclusiva que atenda a todos, principalmente aos jovens mais carentes e a toda a sociedade. Acredito também que o país, para que se possa desenvolver no seu todo ou no seu crescimento, a base fundamental é a educação, né, seguida da saúde. Então, eu espero que os próximos governantes que assumiram os cargos recentemente tenham consciência da valorização dos profissionais da educação, principalmente aqueles que trabalham com os níveis, né, mais baixos de educação, que são os professores dos anos iniciais. Como mover a engrenagem e desenvolver um país para todos? A resposta é simples e soa com emoção. Na base desta pirâmide, o que temos é a educação. Em Pernambuco funciona uma escola modelo que não tem verba estadual nem federal. Vamos conhecer essa experiência? De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. Auditório, quadra de esportes, biblioteca, laboratório de informática. Lousas digitais em todas as salas. Rampas e banheiros especiais para atender portadores de deficiência física. Inclusiva e moderna, essa estrutura é de uma escola pública brasileira. É bem diferente das outras, é bem melhor. É uma inspiração para mim. Todos os dias eu venho com a maior vontade de vir mesmo. Eu gosto muito. O melhor que tem aqui para outra escola foi o ensino também bom, a estrutura do colégio e também os professores que se esforçam para nos ajudar, né, a aprender mais. Os estudantes recebem uniforme, material didático e paradidático, além de merenda de qualidade e transporte. Ainda aprendem Libras e têm aulas de canto e de teatro. O objetivo é promover a interação e o desenvolvimento integral dos alunos. Essa é a nossa intenção. Todo mundo trabalhando junto, sem haver discriminação nem diferenças. Eu estou também, junto com eles, aprendendo Libras. Então, eles aprendem, os alunos aprendem com a intérprete e eu aprendo no curso à parte, junto à Secretaria de Educação. Então, de certa forma, eu aprendo e venho. As meninas surdas me ensinam, às vezes, muito mais do que o próprio curso, porque elas falam o tempo inteiro, elas se comunicam com a sala o tempo inteiro, então eu observando, eu estou aprendendo bem mais rapidamente. As turmas têm acesso gratuito à internet através de tablets individuais, doados pela prefeitura, que eles podem levar para casa. Assim, tem condições de ampliar as horas de estudo de forma divertida. É uma nova temática, de não ficar só no livro e até mesmo ajuda mais para pesquisar, são vários pontos. A gente tem várias informações de vários livros, e só aquilo só você, sozinho, você na sua mão. Num simples toque você já vê tudo do mundo. Em Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, que fica a pouco mais de 30 quilômetros de Recife, que funciona a Escola Modelo, administrada pela Prefeitura, sem qualquer apoio estadual ou federal. É uma escola que garante o bem-estar, tanto para o professor como para o aluno. Porém, nós temos alguns desafios, né? Desafio é trazer a comunidade para dentro da escola e fazer com que ela seja dona desta escola. A valorização dos educadores é outro diferencial.
A escola Antônio Benedito da Rocha investe nos trabalhadores e conta com um quadro de profissionais muito competente e compromissado. Os professores são formados, a maioria tem especialização, mestrado e até doutorado. Todos têm uma meta em comum. A qualidade do ensino, né? Que é um desafio para todo educador manter a qualidade do ensino. E graças a Deus a gente vem mantendo essa qualidade. É uma escola que se destacou no IDEB, né? Estamos não só no IDEB municipal, estamos com 4,6 a média do IDEB, nossa. Isso aí é um trabalho de equipe. A comunidade é quem elege a diretoria a cada 2 anos. Atualmente, 2 diretoras com mais de 30 anos de experiência compartilham um mandato, eleitas por pais e alunos, mostrando como o compromisso da família com a escola é importante para o desenvolvimento do ensino. Ter a comunidade, os pais, estão aqui dentro da escola trabalhando. Além dele fazer a eleição, participar da eleição, também a gente tem um conselho escolar que participa, pai, comunidade, que ele junto com a gente determina a verba que vem, o que é que vai se resolver aqui na escola. A escola é em parte de ensino integral e a quadra de esportes também é utilizada em horários alternativos por crianças da comunidade. O papel do sindicato é fundamental para garantir que os avanços conquistados não sofram nenhum tipo de retrocesso. O sindicato tem lutado por escola com estrutura de qualidade no município. Aqui no Cabo, a gente trabalha com o sistema de ensino único, a mesma forma que o ensino nessa escola que é em toda a escola do município do Cabo. E atualmente eles estão trabalhando satisfeitos, porque assim, tem uma luta muito grande, a gente abraçou todas as escolas da CNTE, todas as lutas nacionais. E também, em 2012, foi implantado o piso aqui no Cabo, com as gratificações por fora. Então hoje ele recebe o piso e ainda recebe 50% da gratificação, que essa gratificação leva para a aposentadoria. Jeane diz que veio ao mundo carimbada. Nascida no dia 15 de outubro, nunca teve dúvida de que seria professora. Se considera um resultado da educação pública e conta que encontrou na escola modelo o ambiente ideal para multiplicar seus conhecimentos e seus sonhos. Essa escola é minha alma. É minha alma, eu dou meu sangue por essa escola, desde que aqui vim trabalhar, porque ela significa a escola que eu queria ter. Eu lembro que o professor, na escola, ele tinha algo como um tablado. Ele subia e os alunos ficavam ali. O professor, né, era o senhor, o detentor do conhecimento. E hoje eu sou professora e eu não ensino dessa forma. O meu aluno, eu vejo o meu aluno como iguais. Para mim, uma boa educação é ter uma relação boa entre professor e aluno. Não só ser aquela relação da escola, e sim uma relação afetiva também. Que a gente tem que ter no ensino e tem que também ter se espelhar no professor. Que ele está ali como um exemplo para a gente tem que seguir ele. Eu digo que o educador tem uma coisa, tem que vir da alma. Se ele não tiver essa essência na alma, ele não é um educador. Não se pode ter uma escola degradada simplesmente porque as pessoas são filhos de pobre. Tem que fazer uma escola digna, uma escola que as pessoas tenham que ter prazer, e essa escola foi construída. Nós chegamos aqui nessa escola sem nada, com uma essência de professor. Eu acho que o mais importante para ser um bom professor é envolver os alunos na aula. E é os professores daqui, é bem esse caso. Você fica agora com o humor de Rômulo Garcias.